Fala, galera. Eu acho difícil alguém nunca ter jogado nenhum jogo do Crash. Desde o PlayStation 1 a gente teve jogos insanos com o Crash 1, 2, 3, Crash Kart. A geração de PlayStation 2 veio com o Titans, o Twinsanity. Mais recentemente a gente também teve os remakes do 1, 2 e 3 clássicos e o incrível Crash 4. E que sem querer falar nada já, mas meu amigo, que jogo bom que é o Crash 4. E justamente desse meu amor no Crash 4, eu resolvi tentar fazer uma platina dele, que meu amigo, platinazinha complicada. Inclusive o dia que eu descobri quem foi o cara que inventou a Insanamente Perfeita, esse cara tá ferrado na minha mão. A verdade é que eu posso falar que essa não foi uma das minhas melhores ideias, porque platinar os jogos de Crash são muito, mas muito complicados. E foi justamente um dia desses que eu tava sofrendo na platina do Crash 4 que eu resolvi parar pra pensar e falar, pera, mas não existia outro Crash 4? Eu me lembrava muito bem de ter jogado um Crash 4 no PlayStation 2. E pesquisando um segundo no Google eu vejo que sim, já existia um Crash 4 que na verdade era o Crash Wrath of Cortex. E foi na hora que eu vi aquele jogo no Google que eu me lembrei que, meu amigo, eu jogava muito esse jogo quando eu era criança. E eu lembro que ele era muito legal. Só que foi aí que eu mais uma vez confiei na internet. E quando eu fui pesquisar sobre esse jogo, todo mundo falando que ele era uma bosta. E óbvio que eu, sendo teimoso do jeito que sou, olhei pra isso e falei, tá aí, que tal a gente dar uma olhada no Crash 4 que deu errado? Aquele Crash que foi apagado, que é humilhado pela internet, mas que na minha cabeça era um bom jogo. Crash Wrath of Cortex. Mas antes disso, uma palavrinha rápida dos patrocinadores desse canal, nosso lendário e queridíssimo o curso de desenvolvimento de jogos do Noneclass, que é simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo. Pra você que não tá ligado, o Game Maker é simplesmente a engine onde foi feito jogos como Undertale, Hotline Miami, Katana Zero e até eu já fiz meu próprio jogo usando o Game Maker. O curso também conta com um módulo focado em Unity, que é simplesmente a engine de Cuphead e Hollow Knight. Isso sem falar que ele já conta com mais de 100 horas de conteúdo e mais de 2.000 aulas curtinhas pra você aprender no seu tempo. Comprando o curso você também leva de bônus um módulo de desenvolvimento mobile, publicação e monetização dos seus jogos e até um módulo de Game Jam, já que a melhor forma de aprender é praticando. Vários alunos já tiveram seus jogos lançados pra Steam, Mobile e até Nintendo Switch. E a melhor parte de tudo é o preço, porque clicando no link da descrição você leva o curso por 12 vezes de R$11,88. Ou 119 à vista. Isso sem falar que o curso também tem acesso vitalício, certificado de conclusão no final do curso e uma comunidade enorme pra te ajudar a resolver suas dúvidas. Então tá esperando o que pra começar a criar seus próprios jogos com o Noneclass? Por mais é isso, obrigado por não pular o jabá aí, eu vi você tentando pular o seu trouxão do caralho, tá na estreia, burro. Mas por fim, agora sim, pode ficar com o vídeo. Tá, vamos lá. A história desse jogo começa com toda a legião de vilões do Crash reunido numa base espacial conversando com o Uka Uka. E que antes de mais nada já dá pra ver que, meu Deus, como esses modelos estão feios. Eu sei que o modelo de PlayStation 1 do Cortex não era também aquelas mil maravilhas que se fale, mas ainda assim, era um modelo bem mais estilizado que dava pra entender o personagem. E aí quando a gente vai ver a versão do Wrath of Cortex, ele se parece muito com uma boneca inflável. O que, sejamos sinceros, que não é exatamente o que você quer ver quando tá jogando um jogo de Crash. Mas enfim, a gente vê então que todo esse grupo de vilões do Crash que tá reunido tá buscando alguma forma de tentar vencer o Crash. Até o momento em que o N-Trophy, ou sei lá o que era pra ser essa aberração aqui na minha frente, pergunta pro Cortex se ele não tinha tido nenhuma ideia mirabolante pra tentar parar o Crash mais uma vez. E é aí que o Cortex revela que ele tinha criado uma super arma usando engenharia genética, que era tão poderoso que sozinho ele ia conseguir parar o Crash. Só que justamente por ser tão forte, eles ainda precisavam de uma fonte de energia pra ele. E é aí que o Uka Uka se lembra dos elementais e que o poder deles era tão grande que talvez pudesse servir como fonte de energia. O Cortex então concorda com essa ideia de usar os elementais e o jogo corta pra mostrar o que os mocinhos estavam fazendo nessa hora. A gente então vê a Coco com o Crash brincando de jet ski no meio do oceano e junto deles a gente ainda vê o Pura, que é o tigrinho da Coco, e o Aku Aku relaxando na praia. Até o momento em que de repente os vulcões começam a entrar em erupção e as tempestades começam a tomar conta do mar. Inclusive pausa rápido porque eu não consigo tancar essa tempestade, que é simplesmente uma nuvem que eles aumentaram no Photoshop a imagem. E além de tudo isso, ainda começaram alguns tsunamis no meio do oceano. E vendo que um monte de desastres começou a acontecer, o Aku Aku começa a suspeitar que o irmão dele que tá por trás disso. E a gente então vê o Aku Aku indo até o reino espiritual das máscaras pra conversar com o Uka Uka, quando ele descobre que o Uka Uka soltou todas as máscaras elementais. O Aku Aku então fica desesperado, porque a última vez que as máscaras tiveram livre, elas simplesmente fizeram a porra da Era do Gelo acontecer. Caso tô falando da Era do Gelo que matou os dinossauros e não da Era do Gelo do filme, que tinha aquele bebê bizarro. E nisso a gente vê que todas as máscaras se viraram contra o Aku Aku e ele acaba fugindo de lá o mais rápido possível. E aí, de volta na casa dos mocinhos, a gente vê o Aku Aku voltando pra explicar o que aconteceu. Pra quem tava esperando, sim, é nesse momento em que a gente tem o meme mais lendário desse jogo e provavelmente a única coisa que faz com que as pessoas se lembrem da existência dele. A lendária dublagem do Lua Gameplays. Se ele arrancar a cabeça de geral, eu só tenho cabeça, entendeu, menor? Eu vou morrer, menor. Entendeu? Aí o bagulho vai ficar...
Muito feio. Palavras essas que foram tão simples, mas que simplesmente infestariam a internet depois disso. É sério, quando eu postei o spoiler da review na comunidade, eu não esperava o tanto de comentário que ia ter só sobre esse meme. Mas enfim, de volta pro jogo, o Aquaco explica toda a situação, que os vilões estão voltando com os elementais. E a Coco então fala que a nova sala de portais dela já tá quase pronta, que eles podem usar isso pra tentar parar eles. E aí, com mais uma animação super incrível desse jogo, que definitivamente eu não consigo fazer no Photoshop em 3 segundos, a gente chega até a base de portais da Coco. É aqui que pela primeira vez o Cortex apresenta o Crunch, o Bandicoot perfeito feito pra acabar com o Crash. E a gente assim começa finalmente a jogar o Crash 4, que, meu amigo, se parece um pouquinho com o 3, hein? Provavelmente, como a galera não queria mexer muito no que tava ganhando, eles resolveram só imitar exatamente o mesmo menu do Crash 3, o que eu não reclamo, porque o menu do Crash 3 é muito bom, só que simplesmente não teve muita criatividade. Yeah, it's me, Crash. É isso, joguinho o mais safe possível. Você tem fase de fogo, fase de gelo, fase de água, fase de fogo 2. Cara, que foda, não consigo identificar nada. Voltando agora do futuro pra explicar o que eu não tinha entendido antes, basicamente cada uma dessas áreas representa uma das máscaras elementais. Sendo um mundo de terra, um mundo de água, um mundo de fogo, um mundo de vento e um mundo especial do Cortex. Com o objetivo base do jogo sendo exatamente igual a todos os Crashes, onde você tem que ir em cada mundo e pegar os cristais deles. E enfim, depois de falar tudo isso, vamos logo calar a boca e ir direto pra porra das fases. Iniciando a primeira fase desse jogo, a gente já tem o que é provavelmente a maior crítica em volta dele, que é simplesmente ele iniciar em uma fase de gelo. Começar pelo ponto de que a gente tá no mundo da terra e a primeira fase é simplesmente uma fase de gelo, além de óbvio que as fases de gelo têm o pior elemento de Crash, que é o gelo propriamente dito. Tanto que em todos os jogos de Crash, a primeira fase é uma floresta, aquele templo que é tão icônico no mundo de Crash, pra depois de algum tempinho você finalmente chegar na parte de gelo. E aí quando a gente chega no Crash 4, a primeira coisa que ele já taca é logo uma fase de gelo, assim, plau, gostosa na boca. E que mesmo falando isso, não é tão complicado assim, na verdade. O gelo aqui até que se comporta bem, diferente do Crash 2, que eu odeio o gelo daquele jogo. Morra gelo do Crash 2. E eu falo especificamente que isso não é tão complicado, porque eu vi uma galera falando que era impossível jogar o jogo, porque o começo dele era uma fase de gelo e que, honestamente, parece muito mais um chororô, porque esse jogo aqui não tá nem perto de ser tão ruim quanto o povo reclama. Sendo que eu acho que a minha única reclamação realmente verdadeira é de por que cacetas que a porra da vida do Crash é um modelo 3D bizarro e não um desenho dele como sempre foi. Inclusive, eu também não gosto da HUD que mostra o tanto de fruta umpa que você coletou, porque ela é literalmente a bandeira da Bolívia. Mas enfim, conseguindo finalizar essa primeira fase até que muito bem, já que eu consegui pegar a gema de todas as caixas, toma. A gente pode ir pra segunda fase do jogo, que é simplesmente uma fase de avião. E que, mais uma vez, é uma fase extremamente parecida com a do Crash 3. Sendo uma fase um pouquinho mais simples, onde seu objetivo é simplesmente destruir esses pintos voadores que ficam pelo mapa. E sendo uma fase honestamente tão curta que você mal vai perceber que começou a fase, onde você inicia, quebra 2 pintos e pronto, acabou. Finalizando então a segunda fase, a gente já pode ir pra terceira, onde a gente tem a famigerada fase da bola do Crash 4. Provavelmente é a fase mais memorável de todo esse jogo. E o motivo disso é bem simples. Ou você ama ou você odeia essa fase. Essa forma do Crash Bola, ela foi baseada em jogos como o Super Monkey Ball, que é um jogo insanamente famoso no mundo. Deve ter umas 34 versões do jogo. E aí a galera de Crash olhou pra isso e falou, ok, vamos colocar as bolas de macaco no Crash. E o motivo desse amor e ódio por essa fase é porque ela é muito diferente, onde você tem que controlar basicamente a bola em vez do Crash. Sendo uma fase que é muito fácil de você pegar uma puta velocidade e acabar se tacando em algum canto por aí sem perceber. Só que mesmo com tudo isso, eu ainda assim adoro essa fase. Pode ser saudosismo de quando eu jogava quando era criança, pode ser porque no Twinsanity eles trouxeram essa mecânica melhorada com aquela bola que você anda com o Crash e o Cortex ao mesmo tempo, ou pode ser que essa fase na verdade sempre tenha sido legal e as pessoas só não gostavam porque é meio difícil pegar os controles da bola. E olha que a chance de ser a última opção é bem mais provável do que você gostaria de saber. Felizmente, como eu sou profissional em bolas, eu consegui passar essa fase tranquilo e ainda peguei a gema de todas as caixas. E indo pra próxima fase, a gente tem simplesmente uma fase medieval, e que é impressionante como todo mundo que olha pra essa fase tem simplesmente um único comentário a se falar. Pô, essa fase tá muito feia, mano. Olha essa porra. Meus olhos. Eu falo isso porque o Crash 3, pô, tinha um cenário muito vivo, cara. Isso aí, Sim, porra. A primeira fase do Crash 3 é linda. É tipo um cenário medieval lá, um bagulho muito diferente. Aqui é o medieval aí, ó. É o medieval que foda. Porra, isso aí eu faço no Kogama, velho. E o pior é que eu só consegui perceber a diferença gritante olhando agora na edição de isso aqui pra isso aqui. Inclusive nessa fase também a gente tem simplesmente um dos dragões mais feios de todos os jogos. Que me perdoe, mas pra mim isso aqui é uma puta ofensa ao PlayStation 2. O mesmo console que simplesmente rodava Shadow of the Colossus com um mapa gigantesco e os bichos lindos de se ver. O mesmo console que roda lá os gráficos do Black lá, jogão foda, sei lá, o God of War deve ter alguma boss battle também muito bonita. É o mesmo console que roda esse dragão bizarro de feio. Tirando isso e o fato da fase ser terrivelmente feia, ela não tem nada demais, é só mais uma fase normal de Crash. Morram idosos. Oh, yes.
E indo pra última fase desse mundo, a gente tem simplesmente uma das fases mais legais até agora. Sendo simplesmente uma fase onde você começa num carrinho de mina e que por algum motivo na minha cabeça, eu lembro que você podia ficar parado e que você passava a fase. Spoiler, eu tava errado, você não podia ficar parado. Que além de ser uma fase de veículo, simplesmente no meio da fase ela acaba se tornando uma fase normal, onde você entra por dentro do laboratório do Cortex. Nossa, que gráfico lindo. Meu Deus, o futuro chegou. Nova geração de consoles. Partículas fodas. E além dos gráficos super fodas, nessa fase a gente também tem os nossos queridos cientistas genéricos que aparecem aí em todos os jogos de Crash. E é por fim que, finalizando essa fase, a gente finalmente desbloqueia o primeiro boss do jogo. Ou melhor dizendo, a primeira batalha contra o Crunch, usando a máscara elemental da Terra. Tendo uma boss battle onde a gente tá usando o Crash Bola e tem o objetivo de ficar rolando contra pedras no mapa para tentar atingir o Crunch com elas. Sendo essa boss battle provavelmente a pior batalha do jogo, porque mesmo gostando dos movimentos da bola, ainda assim é um inferno conseguir acertar o Crunch. Já que pra acertar ele, você tem que primeiro acertar as duas bolas que estão no mapa, aí elas vão se juntar e ir em direção dele. Sendo que o único problema é que o Crunch não para de te encher o saco na boss battle inteira. Ainda mais porque o Crunch simplesmente é muito mais livre pra se mover, então ele simplesmente vira pra cima de você e foda-se. Mas mesmo com o Crunch roubando e simplesmente te batendo de graça nessa boss, sério, vai tomar no cu do Crunch. Ainda assim, ela é uma boss battle tranquilinha e depois de você conseguir bater 3 vezes no Crunch, você acaba derrotando ele e finalizando o primeiro mundo. Como recompensa por derrotar o Crunch, a gente acaba ganhando uma habilidade nova, igual no Crash 3, nesse caso a Snake Shoes, que é um upgrade tão ruim, mas tão ruim que ficou mundialmente conhecido como o pior upgrade de Crash. Sendo um upgrade tão inútil que você literalmente só vai usar em uma fase do jogo. Já que tudo que esse upgrade faz é deixar você andar por cima das nitros, só que você anda bem devagarzinho e você não pode pular nela. Você tem que andar até a parte de cima dela. E que eu não queria, mas só a existência desse power-up faz com que eu tenha que fazer uma tier list no meio do vídeo pra colocar ele como o pior upgrade do mundo. Mas enfim, de volta pro jogo, a gente consegue encontrar com o Cortex, que fala que mesmo que a gente tenha derrotado uma das máscaras elementais, ainda existem outras 3. E com isso a gente pode começar o mundo da segunda máscara, a Máscara das Águas. Inclusive um detalhe que eu não cheguei a comentar é que sempre que você inicia uma fase nova, a máscara daquele mundo aparece pra mandar um recadinho pra você. Só que tirando o fato de que todos os recados são absolutamente inúteis e não importantes, eu vou só ignorar. E agora, indo pra primeira fase desse segundo mundo, eu amo essa fase. Sendo a primeira fase que eu acho que realmente segue o tema do elemental, já que o primeiro mundo era um mundo de terra e a primeira fase era de gelo, sendo que essa aqui é um mundo de água e a primeira fase tá chovendo. E ignorando esses gráficos horríveis que o jogo tinha, até que a fase é realmente divertida. Inclusive tendo o meu elemento favorito, onde no meio da fase você simplesmente encontra um carrinho no meio da estrada. E subindo nesse carro, a fase muda completamente pra você ter que fugir de rinocerontes. Se isso aqui não é legal, eu não sei o que é. Yes! Cara, que raiva, achei que esse jogo era pra ser chato. Ele tá legal, por quê? Por que me venderam como um jogo ruim? Ele é bom, ele é Crash 4. Nhoi. Infelizmente, a coisa mais triste é que essa fase acaba não durando tanto tempo e logo depois você já consegue finalizar ela, finalizando assim simplesmente a melhor fase desse jogo. Banger apenas. A segunda fase desse mundo, a gente tem a primeira fase aquática desse game e que não é bom, é um erro, eu não sei quem teve essa ideia. No início a fase aquática é até legalzinha, ela lembra extremamente a do Crash 3, inclusive. Só que por algum motivo a galera do jogo resolveu que ia ser muito legal tirar o tubarão aquático que o Crash tinha e colocar a bosta de um submarino incrivelmente lento no lugar. Sério, eu odeio esse submarino, ele é uma merda. Não tá escrito a quantidade de vezes que eu morri nessa porra dessa fase por causa desse submarino ser uma merda. E ainda botando o fato que essa fase é muito longa. Foram 8 agoniantes minutos de aflição, onde eu chegava quase no checkpoint, morria de graça porque o submarino é muito lento, voltava tudo e tinha que repetir tudo de novo. Conseguindo então finalizar essa fase, a gente tem uma fase especial com a Coco, e que eu mais uma vez preciso sentar aqui e elogiar. Porque diferente do Insane Trilogy ou do Crash 4, que a Coco é basicamente uma skin pro Crash, nesse jogo ela funciona como uma personagem completamente diferente, tendo até uma fase diferente, onde ela é bem mais apertadinha e você tem que tomar mais cuidado nos seus pulos. Inclusive até pela Coco ser a personagem inteligente e não loucona igual o Crash, em vez de rodar, ela dá um chute nas caixas. Olha meu golpe rápido, olha meu golpe rápido. Tá vendo. Toma. Capoeira. Toma. E caso você seja fã de Crash, você já deve ter percebido, mas essa movimentação foi reaproveitada, claro que mais bem trabalhada, mas na Tauna, no novo Crash 4 que foi lançado, já que ela também tem esse mesmo estilo de gameplay de ficar chutando os outros. Sendo essa mais uma fase que eu não me importo que reclame desse jogo, mas mais uma vez, pra mim é uma fase excelente, ainda mais pela Coco tá aqui como uma nova personagem. E agora, aproveitando que a gente tem uma fase incrível, a gente pode ir logo pra uma fase horrível desse jogo que eu não sei o que aconteceu aqui. Essa é mais uma fase de avião que a gente tem no jogo, só que aqui por algum motivo eles resolveram
resolveram mudar completamente os controles pra uma mira que você tem que carregar lentamente. O que faz dessa a literal pior fase desse jogo, porque tudo que você faz é olhar pra um objeto e esperar muito tempo pra poder atirar bem devagar. Ela nem ao menos chega a ter alguma dificuldade, porque é simplesmente uma fase onde você tem que ficar atirando e você tem vida praticamente infinita com os balões na fase, o que só torna essa fase uma merda e esquecível, e eu tenho dó de quem tentou fazer 100% desse jogo por causa dessa fase. Felizmente, como a fase não é difícil, você consegue passar de maneira rápida, só que é aí que você descobre que a próxima fase é mais uma fase d'água. E que eu só não vou reclamar um pouco mais dessa fase, porque graças a Deus ela começa com um submarino horrível, mas logo depois você já sai da água e vai pro laboratório. E que aí dentro do laboratório a gameplay já é bem mais legal e você consegue simplesmente jogar um jogo de Crash normalmente. Inclusive vale a pena falar que no bônus desse laboratório tem um daqueles lugares que você teria que usar o upgrade de andar agachado. Só que eu meio que, sem querer, explodi todo lugar. E é aí que eu descobri que o long jump do Crash nesse jogo realmente é muito longo, porque eu consegui passar por toda essa área com um pulo só. E tirando isso, mais nada a comentar da fase, ela até que é bem divertidinha, e o único ponto fraco é que, mais uma vez, é uma fase muito curta. E agora, com as 5 fases concluídas, a gente finalmente desbloqueia a boss battle contra o Crunch. Sendo uma batalha onde o Crunch vai usar a máscara d'água, que provavelmente é a batalha mais difícil de todo esse jogo. Que sério, eu sei que olhando no vídeo pode parecer que é fácil, que é só pular, mas eu não sei, esse jogo ele tem alguma coisa com a hitbox dessa fase que é só insanamente difícil. Nessa fase você basicamente só tem que ficar desviando dos golpes que o Crunch fica lançando em você, só que cada vez que você pensa que entendeu o padrão, o jogo simplesmente muda tudo que tá fazendo e você só toma na bunda de novo. Isso sem falar da hitbox, porque porra, se isso aqui pegou, eu tenho 1 milhão de inscritos. Inclusive se inscreve aí só pra gente bater 100k, tamo quase. Tamo junto. Ademais, vale a pena falar que, de fato, essa boss battle não é tão complicada se você pegar o jeito, mas o fato da hitbox ser uma porcaria deixa muito difícil. Tanto que foram mais de 10 minutos pra finalmente conseguir passar dessa fase, e quando eu passei eu já tava tão destruído que o único som que eu tive foi o silêncio. O bom é que conseguindo derrotar o Crunch, a gente finalmente ganha um upgrade útil dentro do jogo, que no caso é o Double Jump pro Crash, que é simplesmente o upgrade mais útil do jogo no topo da tier list, como só o filé. De volta na sala de portais, o Cortex aparece de novo pra falar que, Crash, você derrotou meus amigos, mas agora eu tenho mais 2. E com isso a gente pode finalmente ir pro terceiro mundo. Um mundo que deveria ser de fogo, mas mais uma vez inicia em uma fase medieval. Foda. Na verdade, só pra mim não reclamar que a fase, na verdade, é uma fase medieval e o mundo é de fogo, eles até colocaram um foguinho no meio do castelo, mas ainda assim, é uma fase que não tem nada a ver com o tema da máscara. Que é uma fase até que bem normalzinha, se a gente conseguir excluir esse inimigo mago que transforma o Crash em um morcego e que eu sempre tomava o ataque dele, e que pra piorar ainda, sempre que você tomava o ataque, você voltava muita coisa e tinha que repetir metade da fase de novo. Mas que ignorando isso, é uma fasezinha de boa, dá pra passar. Indo até a próxima fase, a gente de novo tem mais uma fase com a Coco, sendo dessa vez uma fase que se passa no meio de uma tempestade, no mundo de fogo, e que além do diferencial de você jogar com a Coco nessa fase, você também nela tem simplesmente que escapar de um tsunami usando um patinete. Eu sei quem teve essa ideia? Não, mas eu amo essa pessoa. Inclusive eu preciso comentar que eu só adoro a ideia de que a Coco tá fugindo de um tsunami em cima de um patinete no mundo de fogo do jogo. E isso ainda fica melhor quando você vê que o que para o tsunami é simplesmente uma porta. Não é possível que só eu ache isso aqui impressionante. Inclusive, detalhe rápido que a Coco dá um mortal 360 pra conseguir entrar no bônus, só queria mostrar isso. E por fim, finalizando a fase da Coco, a gente pode voltar pra jogar com o Crash. Próxima fase do jogo, assim como no Crash 3, a gente também tem uma corrida nesse game, e que é simplesmente uma fase de corrida sem nada muito especial pra destacar, tirando o fato de que se você cair do mapa, o Crash vai ficar com os olhos fechados, parecendo um cadáver na tela. E que é literalmente só isso a fase, ela deve durar uns 2 minutos, sendo só uma corrida, e ganhando você já consegue passar. E indo pra próxima fase, a gente tem mais uma fase da bola, e que é literalmente só uma fase de bola sem nada especial. Um único destaque interessante sendo que os vilões antigos de Crash aparecem aqui como NPCs aleatórios pelo mapa. Pois é, Tiny Tiger, parece que depois do Crash 3 as coisas realmente foram complicadas pra você, reduzido pra um NPC e depois pra um personagem nada a ver no remake do Crash Titans. Forças, Tiny Tiger. Além do Tiger, a gente também consegue encontrar com o Jingle Dial tacando fogo pelo mapa, e também aquela massa mórfica de bizarra que eu acho que era pra ser o N-Trophy, mas meu Deus, como esse N-Trophy é feio. Por fim, depois de um tempinho, a gente finalmente consegue concluir essa fase e até a próxima. E que eu gosto de apelidar carinhosamente de a pior fase desse jogo inteiro por causa da porra dos controles do helicóptero. Cara, acho que esse é o pior veículo que eu já vi em todos os jogos de Crash. Você sabe como essa porra se movimenta? A é pra frente, B é pra trás, pra baixo é pra cima e pra cima é pra baixo. Sim. E pra esquerda e direita é normal.
E que eu não sei se deu pra entender pela minha descrição breve, mas eu odiei cada segundo que foi passar nessa fase com esse maldito controle. Tanto que foi simplesmente que eu resolvi que eu não ia querer pegar todas as gemas do jogo e só sair ignorando, porque era infernal tentar controlar essa merda. Que felizmente essa fase acaba não sendo inteira assim, e no meio dela você acaba voltando pras fases normais. Muito obrigado, Crash. Yes, acabou. Obrigado, jogo. E aí, voltando para as fases normais, o jogo volta a ficar divertido mais uma vez. A gente então avança pela fase para tentar destruir o laboratório da máscara de fogo e encontra um upgrade que a gente só vai encontrar pouquíssimas vezes no jogo, que é uma caixa capaz de deixar o Crash invisível. Com um detalhe especial que esse upgrade não dura praticamente nada, você fica intangível ali por alguns segundos, mas logo depois você já volta ao normal. Que além de tudo isso, a gente ainda tem um elemento especial nessa fase quando a gente entra em um lugar cheio de energia radioativa. Vai acabar deixando o Crash preso nesse modo de puro osso dele, e que, ignorando o modelo bizarro do Crash esqueletinho, essa é provavelmente a primeira vez que a gente viu o modo Inverted do Crash, que pra quem não tá ligado é simplesmente uma das mecânicas principais do novo Crash 4, onde você refaz todas as fases no modo invertido. E que isso aqui é mais teoria minha, mas eu acharia muito curioso se eles tivessem pegado a mecânica de um dos Crashes que a galera menos gosta pra ter colocado como elemento principal no Crash 4. Mas por fim a gente consegue finalizar essa fase do laboratório e liberar a próxima batalha contra o Crunch. E que, ignorando o tempo que eu demorei pra entender o que cacetas que eu tinha que fazer nessa boss battle, essa é provavelmente a luta mais tranquila e mais legal que a gente tem nesse jogo, já que ela começa com o Crunch usando a máscara de fogo pra atacar várias bolas de fogo em cima do Crash, até o momento que você consegue encontrar com uma armadura do Crash que dá a habilidade dele a tirar água, e nisso é só você correr atrás do Crunch e quando tiver perto o suficiente jogar um jato de água em cima dele. E aí, repetindo isso 3 vezes, você consegue passar uma fase super tranquila e bem divertida. Ah, inclusive detalhe que quando você consegue pegar o Crunch pela última vez, ele simplesmente explode e morre na frente dos seus olhos. Mas a parte boa é que depois de cometer esse crime de ódio, a gente desbloqueia mais um upgrade novo pro Crash, o Death Tornado. Um upgrade que, assim como o do Crash 3, permite com que você caia mais devagar usando o spin, que deixa a movimentação desse jogo tão quebrada, mas tão quebrada, que você consegue atravessar áreas inteiras só usando o combo com esse pulo, que deixa esse upgrade fácil na categoria de sol filé. Indo pro próximo mundo, a gente tem dessa vez a Máscara do Vento em um mundo de gelo. Ok? Que você sabe que o mundo vai ser bom quando você já inicia em uma fase especial da Coco, que eu acho simplesmente fantástico. Pra ninguém falar que eu tô elogiando muito esse jogo, essa fase tem simplesmente uma das partes mais chatas do jogo inteiro, com uma rampa de gelo onde só tem nitros no meio dela, sendo extremamente fácil morrer aqui, mas que pra compensar essa parte chata, eles logo em seguida colocam uma parte insana onde a Coco tem que fugir de uma avalanche. Ó! Mano, eu adoro quando o jogo faz isso, caralho, mano. Que raiva. Eu queria não gostar desse jogo, mas ele é bom. Nossa, o Subway Surfers. Tem umas horas que tá fazendo uma fase normal, aí do nada, tipo, o bicho ele entra numa montaria, a fase muda do nada. Isso, nossa, isso é muito legal. Mano, isso é tipo de Subway Surfers, que tem aquele modo lá de gameplay diferente, tá ligado? Cara, não tem gameplay diferente no Subway Surf. Não, tem sim, pô. Aquele lá do surf, do jetpack. Subway, né? Cara, isso não é gameplay Cara, diferente. Subway Surfer só tem um modo de jogo. É uma Então, acréscimo. a prancha lá. Qual outra? Essa prancha não muda de jogo, gameplay, é um cara. upgrade. Oi? É tipo falar o modo novo do Não é um Mario. modo de jogo. Modo novo do Mario, que no modo de jogo novo. Asas. Ali atrás, deixa eu dar pra você pegar. Com Entra essa última caixa. Foda. Yes! Iniciando então a próxima fase, a gente tem mais uma fase especial no laboratório, sendo essa fase que traz as piores grades que eu já vi em qualquer jogo do Crash. Comparando com o Crash 3, que é o jogo que veio antes dele, as grades eram rápidas, era legal jogar. Aqui as grades são torturosas, você fica preso andando nelas. É sério, olha o quanto tempo demora pra gente sair de um checkpoint e ir até o outro nessa velocidade bizarra. Ainda mais quando você para pra pensar que a gente acabou de desbloquear o spin, que deixa a gente voar pelo mapa, e essa fase não deixa você usar esse spin. Inclusive, pausa rápida de novo pra mostrar o top momento filha da puta desse jogo, quando você tá quase chegando no finalzinho e ele liga o choque e você cai igual um imbecil. Inclusive, pausa rápida de novo, que eu só queria mostrar, tipo, o que aconteceu aqui. Eu ainda não entendi, mas é isso, eu só aceitei, tamo junto. Mas enfim, de volta pro jogo, depois de tantas vezes que eu acabei morrendo nessa área, eu simplesmente fiquei puto e resolvi que eu ia tentar esquipar ela usando o pulo que eu tinha desbloqueado. Plano esse que se mostrou mais eficaz do que deveria. Foda-se, yes! E ainda nessa mesma fase, o jogo tem a pachorra de apresentar uma nova mecânica merda. A ridícula armadura CB1, que devia se chamar Grande Bosta 2. E é impressionante como eles conseguiram errar tanto no veículos desse jogo. O submarino era lento, o jetpack era uma merda, e quando você pega um super armadura robô, ela morre com qualquer coisa que você encosta. Você realmente acha que eu vou acreditar que uma super armadura robô explode se ela encostar em um ser humano parado?
Eu te odeio, armadura bizarra. Saiba que você poderia ter sido muito melhor, mas você conseguiu falhar em tudo que você tentou. Conseguindo passar desse livramento, depois de muito tempo, a gente pode ir pra próxima fase, onde de novo a gente tem uma fase de navinha, só que dessa vez com a Coco, onde a gente tem que atirar em pintos voadores no espaço. É só isso. Próxima fase. Indo pra próxima fase, acredite se quiser, a gente tem de novo uma fase do submarino. E que felizmente eu consegui gravar um clipe perfeito pra exemplificar tudo que eu senti com essa fase. Aí sim. Eu vou me matar. E que recomendação aqui do seu amigo, se você for tentar fazer essa fase do jogo, joga com alguém em cal pra você não ficar louco enquanto tá jogando. Cara, o tamanho de pintos não faz sentido por causa da indústria pornográfica, cara. Você olha lá um pinto de 10 centímetros e fala, cara, isso aqui é muito pequeno. Sendo que não, é enorme. Só que a indústria pornográfica faz parecer que é pequeno. Pois é, os caras colocam um cara que tem um pau de 30 centímetros e... Não, 10 centímetros já é pouco pra indústria pornográfica. Tem que ser 100 mil centímetros. Enfim, ignorando a loucura que eu tava sentindo nessa fase, quando a gente finalmente consegue terminar ela, a gente pode ir pra última fase desse mundo, que é mais uma fase de laboratório. Sendo uma fase extremamente whatever, não tem nada pra comentar nela, é isso? Eu só tô comentando que não tem nada pra comentar mesmo, é só uma fase normal. E conseguindo finalizar a fase, a gente ganha acesso até mais uma boss battle com o Crunch. Sendo até agora provavelmente o modelinho mais bonitinho de todo esse jogo, e olha aqui, olhando pra ele, você sabe que isso não significa porra nenhuma, porque ele é muito feio. E além disso, ele deve ser provavelmente a boss battle mais fácil até agora, se eu não fosse extremamente idiota. Já que se você for atento, você consegue ver que tem um círculo se formando aonde eu tenho que atirar, só que eu não tinha percebido isso enquanto eu tava jogando. O que significa que, pasme, eu passei cerca de 20 minutos tentando matar o boss, tirando uma quantidade insignificante de vida por tiro. Sério, o bagulho mal dá pra ver a barrinha se mexendo. Meu amigo, eu fiquei tentando várias vezes sem perceber que a maldita máscara me mostrava onde tinha que atirar. Isso até o momento que depois de 10 minutos e o Crunch já tava quase morrendo, eu simplesmente tomei um golpe e perdi. E tive que recomeçar a fase inteira. Mas voltando pro jogo, graças à ajuda de um anjo que estava comigo em cal naquele momento, G. Piasson, também conhecido como o Homem Platina, ele estava lá para me ajudar e vendo um guia na internet, ele me explicou sobre o negócio das máscaras. E com isso a batalha contra o Crunch fica incrivelmente mais fácil e tranquila de ser feita. Sendo assim, depois de alguns minutinhos atirando, a gente finalmente consegue vencer mais um boss. É, eu imaginei que fosse um rolê assim, só que não, Meu mano, Deus! tipo... Caralho, ele explodiu em ossos, que horrível! Que horror! Caralho, você deu um fatality nele, viu? Caralho. 30 braços, 50 braços. Mano, eu 30 esbagacei o Crunch, cara. Coitado, ele virou uma pilha de restos. Conseguindo então terminar mais esse crime de ódio, a gente desbloqueia uma nova habilidade, dessa vez a bazuca de frutas, mais uma vez igual no Crash 3. E que honestamente eu acabei não usando tanto, porque o controle é meio ruim, eu vou deixar no ok porque alguém pode gostar. Mas voltando pro jogo, agora a gente pode ir pro último mundo do jogo. Sendo agora um mundo especial, já que o Cortex já tá sem as máscaras, então basicamente a gente tá jogando um mundo especial dele. Que já na entrada desse mundo a gente tem simplesmente uma das fases mais legais desse jogo inteiro. Ela começa meio lenta, porque você tem que ficar andando numa tartaruga, foda-se, é um negócio extremamente aleatório que tem aqui. Mas logo depois a fase já engata e começa a aparecer muitos elementos legais, sem falar que tá acabando o mundo inteiro na fase. É legal também que essa fase ela vai mudando bastante no meio dela. Você começa no início de uma praia e vai entrando dentro do laboratório, algo que me lembrou muito os ambientes do Crash Titans. Isso que ainda no meio da fase você simplesmente entra pra dentro de uma caverna e tem um jogo de câmeras que, mano, eu só achei genial na hora. Mas esse jogo ele tem as áreas que são tão legais. Tipo, olha essa porra aqui, é muito bom. Tipo, olha esse jogo de câmera. Isso é muito legal. Mas assim como todas as fases legais do jogo, infelizmente ela acaba muito rápido e você já acaba voltando pro mundo normal. Indo pra próxima fase então, a gente tem uma fase especial que se passa no México. E eu sei que isso é o México porque o jogo deixou bem claro, colocando burros usando sombreiros pra representar um país. Além disso, nessa fase a gente também tem a mesma coisa de você começar a fase em um lugar e simplesmente começar a transicionar durante ela, que eu só achei incrível. E que além disso eu acho importante falar que existe uma parte aqui que é extremamente parecido com uma fase do Crash 3, mas eu não queria falar nada não. E por fim, finalizando essa fase, a gente pode ir pra próxima, que é mais uma fase de bola. Que eu até agora genuinamente quero tentar entender o que era pra ser essa textura bizarra no chão. Ela por algum motivo só aparece nessa fase e é literalmente a única textura de chão que você tem, que parece um monte de palitos de fósforo. Em cima dela, de vez em quando, tem umas casinhas de circo. Tipo, o que tá acontecendo aqui? Inclusive, nessa fase, mais uma vez, a gente tem os vilões antigos voltando como NPCs, como o Tiny Tiger reduzido a um escudo de bolas. O Jingle Dial voltando com sua única animação de tacar fogo nas coisas e me matar, e eu fiquei puto. Aquela coisa que parece o N-Trophy também tá aqui. E por fim, a gente tem simplesmente um labirinto no meio da fase que, meu amigo, eu me perdi. E eu me perdi muito nesse lugar. Calma, calma. 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 Ah, não era aqui. Legal.
Onde que é? Oh yes, o cara é muito bom. Se eu cair aqui eu vou ficar muito triste. Nossa, mano, se eu ficar... Nossa, foda-se. Nossa, eu ficar muito triste, tá maluco? E por fim, finalizando essa fase, a gente pode ir pra penúltima fase do jogo, que é mais uma fase no espaço. Mais uma fase que me traz tristeza absoluta, porque eles resolveram de novo trazer aquela merda de armadura que morre pra qualquer bosta no mapa. Que curiosamente eu não consegui acertar um tiro com essa arma, com a bazuca normal ia que é uma beleza, mas com essa aqui por algum motivo eu só não acertava. Por fim, como um bom jogo de Crash, no final você acaba simplesmente explodindo toda a base do Cortex e consegue finalizar a fase. Chegando assim na última fase do jogo, e que com todo respeito, é uma fase bem normalzinha até. Até tem um momentinho legal onde o jogo dá 3 Aquaco pra gente poder brincar um pouco e pegar um monte de nitro e se tacá-lo no meio, mas tirando isso, nada muito se comentar, é uma fase até que bem simples pra ser a última fase do jogo. E por fim, finalizando ela, a gente finalmente tem acesso à última batalha contra o Crunch. Sendo uma batalha onde o Crunch usa o poder de todos os elementais que a gente derrotou de uma vez só, usando a máscara da terra pra invocar... terra, não sei o que mais seria. O elemental da água pra invocar bolas de gelo, o elemental do fogo pra invocar fogo na arena, e por fim o elemental do vento pra invocar raios. E que eu, nessa altura do campeonato, já não vou nem perguntar mais. Depois da fase de fugir de um tsunami em um patinete no mundo de fogo, eu acho que eu já tô aceitando qualquer coisa que tá vindo por aí. Por fim, o jeito que você enfrenta o inimigo nessa fase é bem tranquilo. Você tem que escapar dos golpes que o Crunch ataca em você. E assim que o Aquaco paralisar ele, é só você usar a bazuca de fruta pra causar dano e poder ir pra próxima parte da fase. Que eu preciso falar que pode não parecer, mas com o tempo essa fase vai ficando muito complicada. Ainda mais porque é uma fase longa. Então não vai ser rara a situação de você tá no meio de um combate e o Crunch começar a usar 1 milhão de combos em você, você tomar um golpe e acabar perdendo a fase inteira. Não! Nossa! Nossa, mano, eu tô tomando cu que eu vou ter que repetir tudo. Inclusive, vou deixar avisado que isso é mais normal do que você gostaria. Essa fase você vai morrer muito até aprender exatamente o padrão. Eu vou me tacar dentro de um buraco e me matar. Mas por fim, depois de muitas tentativas, você finalmente vai conseguir causar dano suficiente no Crunch, até que ele fique puto, dê um soco no Cortex e aí você consegue finalizar o boss. E com o Cortex derrotado, a gente desbloqueia mais um upgrade novo, as Running Shoes. E que você já pode vir comentar que é um upgrade inútil, afinal de contas esse aqui é o último boss do jogo, então não faz sentido a gente ganhar um upgrade. Só que é aí que a história do jogo mostra pra gente que o Cortex tá totalmente bolado, que o Crash conseguiu vencer mais uma vez, até o momento em que o Uka Uka aparece pra falar que o Crash não conseguiu pegar todas as gemas, então eles ainda poderiam ressuscitar os elementais e tentar tudo de novo. E se você não entendeu o que isso significa, quer dizer que pra você ter o final do jogo, você tem que fazer 106% nele. Inclusive, se você não fez o 100%, a sua cena final do jogo é essa aqui, com o Crash dançando com um cara dos anos 80. E pra você aí que não sabe o que é fazer 106% em um jogo do Crash, isso significa voltar em todas as fases, pegar todas as caixas, bater todos os time trials, que é infernal, pra depois de tudo isso você ter que voltar e rederrotar o boss do Crunch, pra só nessa situação você ter o final verdadeiro do jogo. O que, vamos voltar rapidão? Primeiramente, upgrade de correr rápido. Eu acho tosco, mas é importante pra fazer o time trial. Logo ele vai ali pra um... irado. E enfim, voltando pro jogo, agora sabendo que é necessário o 100% pra conseguir ter o final verdadeiro, eu pesquisei no YouTube pra saber qual era o final, porque não vale a pena fazer tanta coisa pra um final tão broxo. Já que o true ending do jogo é simplesmente o Uka Uka destruindo a máquina que controlava o Crunch, e com isso toda a instalação espacial que eles estavam começa a desabar. Crash e o Crunch começam a fugir e a Coco aparece com uma nave pra tirar eles de lá. E assim, do literal nada, a gente só aparece na casa deles com o Crunch agradecendo por terem libertado ele do Cortex. E em outro corte extremamente brusco, a gente simplesmente aparece no Polo Norte vendo o Uka Uka atacando o Cortex e o jogo simplesmente acaba. E finalizando o jogo, eu não achei ele tão ruim, tanto que eu fiquei me perguntando muitas vezes, por que que as pessoas reclamam tanto desse jogo? Por que dizer que ele é o pior Crash? Isso era algo que eu não tava conseguindo entender, principalmente porque eu joguei muitos Crashes de PlayStation 2. Mas foi nesse momento em que eu resolvi jogar o Crash 3 de PlayStation 1 mesmo. E meu amigo... aí eu entendi tudo. Esse jogo não é a pior coisa do mundo, mas Crash 3 era incrível. Gráficos bonitos até hoje PlayStation 1, o esquema de cor colorido, as fases eram muito divertidas, o Crash era muito bem animado, todo o cenário era muito vivo, e que olhando mesmo hoje em dia, tantos anos depois do lançamento, ainda assim é simplesmente lendário esse game. Tanto que até por fora da review eu simplesmente sentei e fiquei jogando o jogo pra me divertir. E depois voltando pro Wrath of Cortex pra dar uma olhada, eu consigo ver que esse jogo tentou muito ser como o 3, mas acabou que não funcionou muito bem. Dando uma pesquisada pra fazer o roteiro
roteiro desse vídeo, eu acabei vendo que parece que teve uma treta muito gigante dentro do estúdio enquanto esse jogo tava sendo feito. Então, por causa disso, ele deixou de ser um jogo que ia ser muito mais parecido com o Twinsanity e acabou virando um jogo que era exatamente uma cópia do Crash 3, sendo uma aposta segura pro estúdio. O que ocasionou num jogo que eu não consigo falar que é ruim de jeito nenhum, mas que definitivamente não consegue chegar aos pés do Crash 3. Tanto que o nome dessa review, o melhor pior Crash, tem um motivo. Ele pode ser considerado o pior jogo do Crash pra muita gente, mas entre os jogos realmente ruins, realmente complicados de jogar, esse aqui eu me diverti em todo momento. Passei raiva em algumas horas, principalmente com uns bichos bizarros, nada a ver de pensar armadura. Nossa, que armadura merda até agora, cara. Isso sim, mas ainda assim o jogo conseguiu ser divertido. Tanto que pra quem ainda não percebeu, no true ending do jogo, quando eles terminam no Polo Norte, na verdade aquilo mostra exatamente o que ia acontecer no Crash Twinsanity um tempo depois. Já que o Crash Twinsanity começa justamente com o Cortex congelado junto com o Aku Aku. E que caso você ainda não tenha percebido, mas tanto esse jogo quanto o Twinsanity seriam continuações oficiais de Crash. Sendo esse jogo o Crash 4, pelo menos no Japão, e o Twinsanity sendo considerado o Crash 5 no Japão. Infelizmente, como todo mundo sabe, a gente teve aquele grande problema que Crash desapareceu por muitos anos, e quando eles resolveram voltar trazendo oficialmente o Crash 4 It's About Time, eles resolveram simplesmente rebootar a série, esquecendo da existência do Wrath of Cortex, Twinsanity e tudo mais, colocando agora um novo universo, onde essa é oficialmente a quarta aventura do grupinho. Que sejamos francos, fizeram bem pra caralho, porque o Crash 4 é bom que dói, nossa, que joguinho maravilhoso. Esse por fim foi Crash Wrath of Cortex. Eu não vou mentir, eu me diverti muito na gameplay, acho que foi um jogo muito divertido de rever jogar. Como eu disse, joguei muito quando era pequeno, lembrei da minha infância, mas que nitidamente tem problemas, como eu falei, o fato simplesmente dele ser uma cópia do 3, só que versão piorada, faz com que o jogo fique meio bunda. O quesito de toda a galeria foda de bosses do Crash ser reduzido a só um personagem, que é o Crunch, é bem broxante. E o fato deles não terem acertado em sequer um dos veículos do jogo também faz com que ele seja bem complicado de gostar em algumas partes. Mas que ainda assim tem sim pontos positivos. A Coco não estaria no Insane Trilogy Remake se não tivesse aparecido aqui primeiro. Inclusive a Coco joga de forma muito legal, eu adoro a gameplay com a Coco. Podia muito ter um jogo só dela que eu compraria fácil. E inclusive mesmo tendo zoado bastante, ainda assim é muito foda os desastres que acontecem. O tsunami, o momento dos rinocerontes são os momentos mais marcantes desse jogo, sendo bem legal. Esse por fim acabou sendo o Crash Wrath of Cortex. Espero que tenha gostado desse videozinho aqui, que... Caralho, eu sou muito no meio dessa parte, que é isso? Foi bem legal de ver e eu queria saber a sua opinião sobre tudo isso. Lembrando que o canal tá quase batendo 100k, por favor, me ajuda aí, se inscreve, que, mano, falta menos de 4 mil inscritos. Se todo mundo que tá vendo isso aqui compartilhar com um amigo, você vai ter um amigo a menos, que meus vídeos são uma bosta. Se você gostou desse vídeo e quiser assistir um pouco mais, eu vou deixar aí na tela uma review do Alice Madness Returns, caso você queira ver outro vídeo aí. Lembrando também, caso você tenha se interessado, não esquece de clicar no link na descrição pra ver o curso do Noni, porque o curso dele tá brabo, e semana que vem tem novidade que eu não posso falar, mas fique esperto. Lembrando que eu não posso finalizar o vídeo sem agradecer aos membros do canal que apoiam aí monetariamente todos os meses. Muito obrigado a todo mundo. Um agradecimento especial pra todos os membros irados do canal, inclusive o War, você me paga por ter que ler todos esses nomes, vai tomar no... Sei lá, moleque, Pablo Foda, Serjão Samora, Lucas Maia, Douglas P, Android Ninja BR, Mateuzinho, Hitori, Ryan, Tel Salazar, Kirinou, Whopper, Matheus Pereira, Chuvita, Estevão, Edgar Cardoso, Cereal, Baiacu 13, algum nome, Edward, Matheus JM, Histeria, Akasha, War, Yuri, Gustavo Santos, Pagode Delas, Luiz Silva, Salti, Jurrique, Choso77, Guga e Pablo Isaac. E com um salve ainda mais especiais aos doentes que assinaram o membro insano, Kaká Saive, Fixal, Gui Spin e Isaac Cabeça. Muito obrigado e nos vemos semana que vem em mais um vídeo.